Olá, que Deus abençoe e que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje nós vamos tratar do assunto pensamentos terríveis e intrusivos na mente. E a base bíblica é de Efésios capítulo 6, versículo 14 a 16. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos, vocês já estiveram em um momento de oração ou no meio de um culto e, de repente, veio à sua mente um pensamento horrível, uma dúvida dolorosa ou uma imagem desconfortável? A reação imediata de quem tem um coração sincero é o pavor. O coração acelera e a tristeza aperta, nos fazendo pensar que somos ruins por dentro ou que aquele pensamento involuntário reflete quem nós somos de verdade. Mas veja, essas palavras não são para te julgar, envergonhar ou culpar. Pelo contrário, elas servem para te dar a possibilidade de compreender o que está acontecendo e respirar aliviado. Para nos proteger nesses momentos de vulnerabilidade, o apóstolo Paulo nos apresenta um sistema integrado de cuidado. Primeiro, ele diz para usarmos o cinto da verdade e a couraça da justiça, lá no versículo 14. A verdade aqui não é sobre a sua perfeição, mas sobre quem Deus diz que você é. A couraça protege o coração, o centro das nossas emoções, lembrando que a nossa justiça vem de Cristo e não do nosso desempenho. Quando a mente tenta nos condenar, a Bíblia nos conforta dizendo: Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. 1 João 3, 20. Depois diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho, para que tenhamos estabilidade e firmeza. No contexto espiritual, a certeza de que você já está em paz com Deus através da graça é o chão firme onde você pisa. Essa base de paz é o que te dá forças para o passo seguinte. No versículo 16, embraçando o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Pense nesses pensamentos intrusivos como uma flecha com fogo lançada por cima do muro de um castelo. O fato de a flecha cair no pátio do castelo não significa que o dono do castelo concorda com o fogo, nem que ele acendeu aquela chama. Da mesma forma, pensamentos repentinos jogados em nossa mente tentam criar uma falsa sensação de culpa para nos fazer desistir de buscar a Deus. Nossa mente é um território onde muitas coisas passam, mas nós não somos tudo o que pensamos. O erro não está em ver o pensamento passar pela nossa mente, ou seja, a flecha caindo, mas em decidir acolhê-lo e alimentá-lo com calma. Então, a pergunta fica: como o uso conjunto da verdade e da paz e da força pode nos ajudar a acolher nossas fragilidades humanas e vencer a culpa por pensamentos involuntários que não gostaríamos de ter? E como solução, primeiro, o entendimento teológico quebra a culpa e a vergonha. Muitas pessoas sensíveis acreditam que ter um pensamento horrível é o mesmo que cometer um pecado, ou que são terríveis por dentro. O entendimento correto sobre os dardos inflamados altera completamente esta percepção. Compreender que o pensamento involuntário é um dardo, uma força externa jogada contra a mente, que desvincula o pensamento da identidade da pessoa. A pessoa entende que ela
é o alvo do ataque e não o autor dele. Então, no versículo 16, deixa claro que os dardos vêm do maligno e não do coração do crente sincero. Além disso, a Bíblia mostra que o próprio Jesus foi atacado por sugestões horríveis e abusivas do inimigo lá no deserto. Podemos encontrar isso lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Mas isso não diminui em nada a sua santidade e comunhão com o Pai. A mente é um território onde as coisas passam, mas que o pecado só ocorre quando há o consentimento e o acolhimento voluntário daquele pensamento. Se nós vermos lá em Mateus capítulo 4, versículo 15, lá nós encontramos que Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Se a mera presença do pensamento ruim fosse pecado, Jesus teria pecado ao ser tentado. O entendimento desse versículo traz um imenso alívio. Em segundo lugar, como o acolhimento mútuo vence o isolamento. O maior poder de um pensamento intrusivo é o silêncio. A vergonha faz a pessoa se isolar, achando que se alguém souber ou o que passou pela mente dela, ela será rejeitada. Quando há acolhimento e abertura no grupo, a pessoa sensível descobre que os outros irmãos na fé, inclusive os que ela considera maduros, então também sofrem ou já sofreram com ruídos mentais e flechas de dúvida ou medo. Isso gera identificação e alívio. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, nós somos exortados. Os cristãos são exortados a resistirem firmes ao inimigo, sabendo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A Bíblia cura o isolamento, nos lembrando que a nossa dor mental não é exclusiva. O acolhimento mútuo funciona como um escudo coletivo. Quando a mente de alguém está cansada demais para levar o escudo da fé, a fé e o amor da comunidade sustentam aquela pessoa. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, nós somos ordenados: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Compartilhar a dor mental em um ambiente seguro cumpre diretamente esse princípio. Romper o segredo e falar em voz alta em um ambiente de amor desarma o poder da vergonha. A cura emocional e espiritual acontece no ambiente de transparência e intercessão mútua. Então, como conclusão, o entendimento nos ensina que pensamentos intrusivos são flechas que cruzam nossa mente e não o reflexo de quem somos para Deus. O acolhimento nos mostra que não precisamos sangrar sozinhos no pátio do castelo. Juntos, a verdade da palavra desarma a culpa e o amor da comunidade cura o isolamento, nos lembrando que a graça de Deus é sempre maior do que qualquer tempestade no nosso pensamento. Deus abençoe com essa palavra.